Você sabia que o maior caso de radiação urbana do mundo aconteceu aqui no Brasil? Pois é, e o mais impressionante é que tudo começou de forma muito silenciosa. Não teve explosão, não teve alarme, ninguém entendia o que estava acontecendo. Em 1987, em Goiânia, um material altamente radioativo começou a circular entre pessoas comuns, dentro de casas, pelas ruas, passando de mão em mão. Durante dias, ninguém sabia que aquele brilho diferente carregava um perigo invisível. Hoje eu vou te contar como essa história começou, como ela se espalhou e por que o caso Césio 137 se tornou um dos episódios mais marcantes da história do Brasil. Em 1985, uma clínica privada na capital do estado de Goiânia foi fechada e transferiram todos os equipamentos para outras clínicas, mas uma máquina de teleterapia que ajudava no tratamento de câncer foi deixada lá. No dia 13 de setembro de 1987, um ano após o desastre de Chernobyl, o terreno da antiga clínica já estava abandonado, sem porta, sem janela. Wagner Pereira e Roberto Alves, dois catadores de materiais recicláveis, entraram no prédio para procurar sucatas para revenda. Eles encontraram um aparelho e resolveram levar para um ferro velho para vender. Colocaram um carrinho de mão e levaram até a casa do Roberto para abrir, e não demorou muito para que eles começassem a se sentir mal. Mas eles pensaram que era só uma intoxicação alimentar. Depois de 5 dias, eles levaram as peças até o ferro velho do Devair Ferreira, que comprou o aparelho e pediu para os 2 assistentes do ferro velho terminarem de fazer o desmanche. E foi aí que uma cápsula com um pó dentro ficou exposta. Era o Césio 137. De dia, o pozinho que foi tirado da cápsula era branco e parecia sal, mas de noite tinha um brilho azul muito intenso. O Devair ficou completamente encantado com aquela luz. Ele mesmo disse que se apaixonou pelo brilho da morte. Era apaixonado, tanto que ele deixou uma frase, entre aspas, eu me apaixonei pelo brilho da morte. Ele gostava daquilo ali. Ele levou aquilo para casa e mostrou para vários vizinhos, amigos, familiares, como aquele pozinho brilhava no escuro. E assim dezenas de pessoas foram expostas à radiação, inclusive o irmão dele, Ivo Ferreira, que levou um pouquinho do pó para casa. E lá ele espalhou o pó pelo rosto e pelo corpo da filha e da esposa, como se fosse glitter de carnaval. A filhinha dele, chamada Leide das Neves Ferreira, estava brincando com o pó quando foi comer ovos cozidos sem lavar as mãos. Ela acabou ingerindo a substância. Ela tinha apenas 6 anos na época. As pessoas começaram a ter enjoo, diarreia, sangramentos, lesões no corpo, sem imaginar que estavam contaminadas. Eles iam procurar ajuda em hospitais de queimaduras e acabavam contaminando tudo por lá. Aí eu comecei a ter vômitos, diarreia. Dia 24 foi o dia que começou a cair meus cabelos. Então falaram, poxa, foi o dia que eu mudei de cor também, né? Aí fui lá no banheiro, né? E vi o mesmo, mas muito mais preto, né? Quando a água bateu aqui, começou a cair aquele monte de cabelo, né? Meus pelos caindo, comecei a inchar. Até que a mulher do dono do ferro velho desconfiou que aquele objeto poderia ser a causa de tudo aquilo, porque as pessoas que tinham contato com ele começavam a ter os mesmos sintomas. Então eles pegaram o que tinha sobrado do pó e foram de ônibus até a sede da vigilância sanitária. O saco com pó ficou 3 dias em cima de uma cadeira lá, até que os médicos começaram a suspeitar que o que tinha na sacola fosse material radioativo. A suspeita foi confirmada quando um físico que estava levando um detector de radiação captou sinais de contaminação a cerca de 800 metros de distância. Foi quando o diretor do Departamento de Instalações Nucleares acionou o plano de emergência. A cidade teve que ser isolada em vários lugares, as casas das famílias, pessoas que tiveram contato com essas famílias também foram contaminadas. E isso foi muito assustador, porque as pessoas ainda estavam muito assombradas pelas notícias de Chernobyl. A comparação com o acidente nuclear de Chernobyl é evitada pela Agência Internacional de Energia Atômica. O único paralelo, nos disse o porta-voz da agência, é que tanto em Chernobyl quanto em Goiânia, as vítimas foram contaminadas pelo mesmo elemento radioativo, césio. Mas até aquele momento, aquilo parecia muito distante. Foi um choque para todos. As pessoas não tinham informação, nem se sabia direito as consequências do que estava acontecendo ali. A população brasileira não tem esclarecimento suficiente disso aqui. Não tem informação sobre isso. Vocês veem que aqui no Brasil não tem um pessoal assim para esclarecer esse tipo de coisa. O que é o Césio. Mais de 112 mil pessoas foram monitoradas e dessas, 249 estavam contaminadas. E 129 tiveram rastro da substância interna e externamente em seus corpos. As pessoas foram colocadas em quarentena dentro de abrigos e lá eles tinham que tomar remédios controlados, trocar de roupa a cada meia hora e tomar banho com vinagre.
Na época do acidente, não existia um protocolo para isso. Ele foi criado ali junto com a Agência Internacional de Energia Atômica. As vítimas eram divididas em grupos e faziam exames de rotina para monitoramento, incluindo os trabalhadores que ajudaram nesse processo. A descontaminação é muito difícil. Quem teve contato na pele com o césio teve graves queimaduras, precisando até de cirurgia. A radiação sai, mas quando ela é absorvida, realmente é muito difícil. O tratamento foi feito com medicações que ajudavam o corpo a expelir pelas fezes e pela urina e exercícios físicos. Então foi montada uma academia dentro do hospital, porque eles tinham que suar. Quanto mais eles suassem, mais saía o césio pelo suor e pela urina. Mais de 2.000 pessoas foram enviadas para Goiás para ajudar. Entre eles, servidores do governo, bombeiros, policiais, físicos, médicos e motoristas. Algo que é muito importante ser dito aqui é que muitos desses trabalhadores não faziam ideia que haviam sido chamados para trabalhar com material radioativo. Para eles, não se tratava de um acidente nuclear, nem nada fora do comum. Os bombeiros chegaram primeiro, sem saber do que se tratava, da periculosidade da situação, sequer sabiam que era radiação. Eles receberam uma informação vaga de uma área que precisava ser isolada e só. Inclusive, alguns trabalhadores deram entrevista dizendo que foram contratados acreditando que eles estavam lidando com vazamento de gás na cidade. Eles manusearam materiais contaminados sem nenhuma proteção adequada. Não deixar ninguém ultrapassar as cordas de segurança, porque estava havendo um vazamento de gás. Então alguém tinha que quebrar as paredes, alguém tinha que tirar os dejetos, alguém tinha que pegar esse lixo radioativo e colocar nos tambores e contêineres, alguém tinha que transportar. E a CNEM, quando o serviço acabou, não indicou esse pessoal para que tivesse um acompanhamento médico, psicológico, como deveria ter sido feito. E nós descobrimos que mais de 100 trabalhadores, 200 e tantos trabalhadores, fizeram esse trabalho de descontaminação da área, sendo que sem nenhum tipo de informação adequada. Vários locais em Goiânia passaram por uma intensa descontaminação. O ferro velho e dezenas de casas foram demolidas, com tudo dentro. Não podia pegar roupa, não podia pegar nenhuma foto. Junto com veículos, árvores, tudo foi descartado como lixo nuclear. E isso gerou mais de 6.000 toneladas de entulho. O lixo foi levado para uma cidade próxima a Goiás e lá foi enterrado em 2 contêineres de concreto. O césio leva cerca de 30 anos para perder a metade da sua radioatividade. E aqui não existia um lugar específico para esse material ser descartado. Então esse espaço foi criado. Era um lugar bem isolado, afastado da cidade, em Abadia de Goiás. Animais contaminados tiveram que ser sacrificados. Oficialmente, 4 mortes foram ligadas diretamente ao Césio-137. Leide, a filha do Ivo Ferreira, que ingeriu o pó quando comeu os ovos cozidos, desenvolveu muito inchaço na parte superior do corpo, perda de cabelos, danos nos rins e pulmões. Ela faleceu em 23 de outubro daquele ano. Horas antes, a tia dela também faleceu por hemorragia interna. O dia do enterro foi um caos. Cerca de 2.000 pessoas se reuniram com medo da contaminação na área do cemitério, protestaram, jogaram pedras, gritavam, fazendo um caos para tentar impedir que elas fossem enterradas ali. Os caixões tinham quase 1 tonelada revestido de chumbo. Então eles encontraram um terreno e fizeram uma base de concreto para colocar os caixões numa área onde não passava água por baixo, para não acabar contaminando as vias fluviais, e fecharam. As outras 2 mortes foram dos assistentes do ferro velho que ajudaram a abrir o aparelho. Eles tinham 22 e 18 anos. Mas esse número ainda gera muita discussão, mesmo após tantos anos do acidente. A Associação de Vítimas aponta mais de 100 mortes, incluindo os irmãos Evair e Ivo Ferreira. Em 1996, 3 médicos e 1 físico, todos responsáveis pela clínica, foram condenados a 3 anos e 2 meses de prisão por homicídio culposo. O dono do prédio foi condenado a 1 ano e 2 meses, mas as penas foram reduzidas a serviços comunitários. E, por fim, extintas em 1998, depois de um indulto presidencial. O crime prescreveu em 2005, ou seja, o Estado não pode mais punir ninguém. Hoje, muitos dos sobreviventes sofrem de doenças que podem ter sido causadas pela radiação, principalmente o câncer. Alguns tiveram que ser amputados, pernas, braços, impossibilitando as pessoas de trabalharem ou terem uma vida normal como elas tinham antes. O governo passou a pagar uma pensão vitalícia para cerca de 250 vítimas, mas muitas delas dizem sofrer com a falta de apoio médico e financeiro. Essas pessoas sofriam muita discriminação, inclusive as que não foram contaminadas, mas que moravam próximo do local. Elas passaram por um dos maiores episódios de preconceito coletivo da história do Brasil. A ignorância sobre a radiação transformou o medo em preconceito.
crianças eram impedidas de frequentar as aulas, muitas pessoas perderam seus empregos, as pessoas chegaram a ser impedidas de usar serviços públicos. O sofrimento emocional foi tão grande quanto o físico. Muitas pessoas nunca mais conseguiram viver em paz em Goiânia e buscaram recomeçar em outros estados, escondendo que tiveram relação com o acidente. Era tratado pior do que um bicho, sabe? Um bicho selvagem, que só de ver você assim, corria. Até hoje ainda somos discriminados. Basta contar quem a gente é, pro medo, pra discriminação, começar tudo de novo. Segundo uma reportagem recente, as vítimas recebem menos do que um salário mínimo de pensão, no valor de R$ 954. E em 2023, o governador de Goiás vetou integralmente um projeto que tinha por objetivo aumentar a pensão vitalícia das vítimas. O acidente foi classificado como número 5 na escala de acidentes nucleares, que vai de 0 a 7. Até hoje, o acidente do Césio 137 em Goiânia é analisado por especialistas em radiologia, medicina nuclear e desastres. Ele é considerado o maior acidente radiológico urbano do mundo. O aparelho de radioterapia estava abandonado ilegalmente. Ele deveria ter sido retirado com segurança pelo governo ou pelos responsáveis da clínica. Foram feitos vários tipos de avisos formais antes do acidente e ninguém tomou providência. Ou seja, não foi um acidente, foi uma falha em cadeia de estado. Será que isso poderia acontecer de novo? Em julho de 2024, um veículo que transportava material radioativo foi furtado. A Comissão Nacional de Energia Nuclear alertou a população para manter distância caso encontrasse o material. A polícia encontrou 2 dos recipientes na zona leste de São Paulo, em um ferro velho, o que mostra que eles tinham interesse maior no chumbo e não no material em si. Mas um recipiente com material radioativo permanece desaparecido. Eles afirmam que o risco de contaminação é baixo, porque o recipiente estava bem fechado com chumbo. Mas um dos recipientes encontrados estava com a blindagem de chumbo removida, o que poderia facilmente ocasionar contaminação. Eram materiais usados em medicina nuclear e foi roubado mesmo tendo o símbolo de material radioativo. 3 pessoas foram presas. O furto ocorreu porque o motorista estacionou o veículo na frente da casa dele, em vez de estacionar no pátio seguro previsto para esse tipo de material com segurança. Esse foi o caso do Césio 137. Se você assistiu até aqui, curte esse vídeo e me segue, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo vídeos aqui para você.